Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa live aqui. Confirmem para mim se tá tudo ok com o áudio, por favor. Que bom que o áudio tá ok. Pessoal, essa live de hoje é mais uma exposição bíblica, né, adequada para fechar lacunas de raciocínio liberal, teologicamente, e libertino, né? Hoje a igreja ela sofre de um grande prejuízo, de um grande atraso moral, teológico, que se torna um atraso congregacional, familiar e social. A igreja não está gerando mais na sociedade o impacto que gerava no passado, por causa dessas relativizações. Baixamos o nível. O que está acontecendo hoje na igreja? A gente não se nivela mais por cima. A gente está se nivelando por baixo. A gente não busca mais transformação, santificação e seriedade. Então hoje a igreja é um reduto de aceitação e não é mais um sinônimo de reduto de transformação. As pessoas não estão indo mais para a igreja para serem transformadas, mas para serem aceitas. E isso gera um grande prejuízo, um grande atraso. E o pior de tudo, essas pessoas que não querem transformação, elas criam novas doutrinas liberais e vão customizando a seriedade bíblica, sabe? Elas vão depreciando, baixando o nível. Então, olha só, hoje o assunto aqui é casamento, perdão, né, aos adúlteros e aos seus atos de adultério. Hoje, a igreja ela tá tão rasa, tão infantil, que hoje existe uma exaltação do erro e uma depreciação da seriedade. Hoje, quem busca ser sério na igreja é religioso, é fariseu e por aí vai. E aqueles que pecam são humanizados, são santificados, sabe? É só fazer cara de vítima, é só criar uma narrativa. E há mais uma culpa em quem foi traído do que uma culpa no traidor. Não há mais na igreja evangélica uma ênfase na fidelidade. Há uma ênfase no perdão. É surreal, é uma loucura, sabe? O poste começou a mijar no cachorro. Como assim, gente? O que está acontecendo com a gente? A gente não lê mais a Bíblia? A gente não está levando mais as coisas de Deus a sério, sabe? O povo de Deus não é conhecido mais por fidelidade, sabe? O povo de Deus é conhecido por humanidade. Olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha, não julgueis. Olha, a carne é fraca. E o sede santos, como eu sou santo? E o sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Fica onde? E os inúmeros versículos no Novo Testamento, na Nova Aliança, que diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Gente, o que adianta essa teologia terapêutica que faz o pecador em pecado se sentir confortável como se estivesse no ninho? O que adianta você distorcer a teologia bíblica cristã para justificar o seu pecado? Você não tem medo do que vai acontecer depois da sua morte, não? Porque assim, você só conta mentiras em vida. Depois da morte, só a verdade, só o fato concreto. Então, o que adianta as pessoas se sentirem bem na igreja, manipularem as situações, sabe? Distorcerem a verdade, justificarem seus pecados, se depois da morte corre-se o juízo, como disse o escritor de Hebreus, depois da morte só a verdade, pouco importa. Pouco importa se vão
vão criarem teologias para adequar os meus pecados. Pouco importa, um dia eu vou morrer. E no dia que eu morrer, eu vou me encontrar somente com a verdade. Somente com a verdade. E eu fico observando assim. Perguntaram para mim ontem o porquê que a igreja deu esse desvio. Aí eu respondi dizendo: a maioria dos pastores negociaram com o pecado. A maioria dos pastores está desviada, literalmente ou por causa do lucro, porque confrontar o pecado empobrece o caixa da igreja. Então a gente tem atletas, empresários, os homens, como são majoritariamente os provedores, por que os pastores não confrontam eles? Porque o dízimo vai cair. Aí o pastor cria um tipo de sociedade com esses homens. E quando o pastor também é corrupto sexualmente falando, aí vira uma troca. Homens caídos no púlpito, homens caídos na plateia. E um alimenta o outro. O pastor desviado protege a ovelha desviada e a ovelha desviada justifica o pastor desviado. E raramente hoje você está encontrando pastores que não negociam a santidade da igreja por causa de dinheiro. Não chamam o bom de mal, o mal de bom, o doce de amargo e o amargo de doce, como disse o profeta Isaías. Chama as coisas pelo nome, sabe? Então, meus irmãos, eu vou fazer aqui algumas exposições bíblicas, vou ler uns 8 versículos bíblicos para trazer um raciocínio para vocês. O primeiro ponto aqui que eu quero falar para irmãos e irmãs, porque o adultério não é um privilégio apenas masculino. Na minha concepção, todos traem. Sociologicamente, a gente visualiza que o homem trai mais, mas também há evidências suficientes para afirmar que a mulher trai melhor. O homem, como ele é instintivo, ele peca mais porque ele peca imediatamente. A mulher aparentemente peca menos porque ela peca com estratégia, ela precisa de um plano, ela precisa de uma ofensa na relação que ela está, para ela tramar todo um arcabouço estratégico de como ela vai cometer aquela traição e manter aquela relação. O que eu quero pontuar de início é que você não é obrigado a perdoar. O adultério. Como cristão, você é obrigado a perdoar o adúltero. Libere perdão à pessoa. Mas você não é obrigado a perdoar o ato dela e isso te obrigar a manter a relação com ela. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor não vai manter a relação com o infiel. O apóstolo Paulo diz em seus escritos, suas cartas, que a igreja é a noiva. Obviamente aqui que eu não quero forçar hermeneuticamente o texto. A palavra noiva e esposa no grego é a mesma. Porém, na nossa tradução em português, somos a noiva do Senhor. Isso é interessante. Até na parábola das 10 virgens lá. Estar em noivado não é a mesma coisa que estar em casamento. Ou seja, não vem com esse papo que o Senhor Jesus tolera tudo, perdoa tudo, tolera todos e perdoa todos. Conversa fiada. O Senhor não perdoa tudo. O Senhor não perdoa todos. A igreja está noiva do Senhor para ser desposada no dia da sua vinda. Ok? Ou seja, Deus não vai conviver com o infiel. Então, assim, não perdoar a pessoa vai te nutrir rancor, ódio. Você vai beber veneno querendo que o outro morra, mas só quem se enche de amargura que vai morrer. Só você. Se você beber veneno, sabe? Passou 20 anos que você foi traído e você ficar nessa página, vai adoecer. O que eu quero dizer com isso? Perdoe o adúltero, mas não perdoe o adultério. Você não é obrigado a isso. A Bíblia não te obriga. Pelo contrário, a Bíblia, na imoralidade sexual, ela te desobriga a permanecer. Ok? As confissões históricas da fé protestante
afirmam que a parte ofendida está autorizada ao novo casamento. Só a parte ofensora. Se ela permanecer cristã, ela não pode casar porque ela vai incorrer no que Jesus disse em Mateus 19. Ela vai cometer adultério. Ok? A parte ofendida não, porque ela foi traída. É como Deus. Deus quer adoração, mas o infiel vai cometer idolatria. Deus não está autorizado a se relacionar com outro cristão através da adoração? Óbvio que está. Deus não vai parar de se relacionar com adoradores porque tem um idólatra no meio. Ok? Então, olha só. Não aceite a pressão da religiosidade, não aceite a pressão de pastores e não aceite a manipulação bíblica para dizer que você é obrigado a perdoar o adultério e permanecer nesse casamento. Você não é. Por isso que eu vou ler muita Bíblia aqui para quebrar objeções mentirosas, que dá mais uma credibilidade ao adúltero do que ao adulterado. Dá mais ênfase, né, ao traidor do que amparo ao traído. Seja homem ou mulher, você não é obrigado a permanecer nessa relação. Por que que eu digo que você deve perdoar o adúltero e não o adultério? Se valorize, por favor. Eu e Keila nos tratamos dessa maneira, sabe? Eu, nessa aliança, entreguei tudo à minha esposa. Nessa aliança, ela entregou tudo a mim. Que versículo a Keila pode usar para me convencer de ser fiel? Que versículo ela pode usar depois que eu cometi um adultério contra ela, sendo que ela me entrega tudo nessa relação, eu entrego tudo? O que vocês não estão entendendo sobre casamento? Gente, casamento é aliança, sabe? Casamento não é o pastor e o padre orando e o cartório assinando. Casamento é um entranhamento. E se tornarão uma só carne. Eu sou a Keila é o Anderson. Gente, adultério não é como certo pastor disse, errar o buraco. Um pastor falou isso de púlpito. Olha, se você trair, você só errou o buraco. Na próxima você acerta. Olha que desgraçado de pastor. Olha o que o cara está ensinando num púlpito. Eu sou um com a Keila. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que quando a gente se une a uma prostituta, se tornou um com ela. Gente, adultério não é apenas uma quebra de relacionamento e aliança. Adultério é um culto. Você se uniu a uma outra pessoa também. E as pessoas não querem entender, elas acham que é banal. Só errei o endereço, eu só errei a porta que eu deveria entrar. Como disse esse pastor desgraçado aí, só errei o buraco, na próxima eu acerto. Que blasfêmia, que piada estão fazendo da igreja do Senhor Jesus. Que desonra, que baixaria, que nível estão descendo a nossa fé e o nosso testemunho. Quando eu digo que você não é obrigado a ficar nessa relação, eu estou dizendo para você, eleve o nível. Você não foi achado no lixo. Você não é qualquer homem, você não é qualquer mulher. Você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Se Keila me traísse, eu a perdoaria e iria sorrir, dizendo, ei mulher, tu perdeu o melhor da tua vida. Não há outro homem semelhante a mim que te amasse com tanta exclusividade. Tu perdeu a tua oportunidade, tu perdeu a tua chance. Sabe? Eu não sou qualquer um. Eu sou filho de Deus, comprado pelo sangue santo dele derramado na cruz do Calvário. Lutei para ser o melhor homem que eu poderia. Lutei para ser o melhor pai e cidadão que eu poderia. Eu não sou um qualquer. Só os manés da vida, sabe, que não se valorizam e não valorizam ninguém, que ficam, sabe,
negociando com o pecado. Eu não negocio com o pecado, querido. Nasci de novo e elevei o nível. Eu não nasci de novo para estar brincando. Para estar brincando que eu ficasse fora da igreja. Para estar brincando que eu ficasse como um ímpio. Mas eu sou um crente, eu nasci de novo. Então assim, ó, não é qualquer um que vai bagunçar a minha vida, minhas emoções. A mulher que eu dediquei o melhor da minha vida diz que deitou em outra cama com outro homem e quer o meu perdão para voltar a ter um casamento comigo? Me poupe, me poupe. Olha a diferença de Davi e a diferença do seu filho Salomão. Davi pecou e pecou muito feio e deu continuidade à sua relação com Deus. Sabe por quê? Porque foi responsável, foi homem, se arrependeu na base do pecado, pequei contra Deus, ele rasgou o boleto do pecado no grampo do carnê, assumiu o juízo. Deus disse que por causa da desonra que ele fez pública com o nome de Deus, a criança ia morrer. Mas Davi era um adorador, ele não era um canalha, ele não era um cínico, ele não terceirizou responsabilidades como fez Adão, ele era um homem. Mas diferente do seu pai, Salomão, ele se tornou um idólatra, ele quebrou a aliança. É isso aqui que vocês precisam entender, sabe? Não é apenas o pecado esteticamente falando, gente, é a aliança, é o conceito, é um entendimento profundo de uma aliança. Numa aliança, eu sou totalmente do outro, exclusivo, total, não há reservas, como o outro é totalmente meu. Salomão, eu não sei se você sabe isso, não sei se você lê Bíblia de maneira adequada. Salomão desviou na velhice. A Bíblia diz que por causa da paixão de Salomão por suas mulheres, ele desviou o coração do Senhor e virou um idólatra. Construiu templos a Camus, ai meu Deus, a divindade Moloque. Ele começou a adorar deuses estranhos, ele quebrou a aliança. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E eu preciso pontuar isso aqui. A você, irmão, a você, irmã, se valorize. Agora, se você é tão bagunceiro quanto quem te traiu, aí justifica essa tolerância. Ele não vale nada. Quem te traiu não vale nada. Se você também não vale nada, vocês têm agora que se arrepender e renegociar um recomeço. Mas eu tô falando aqui quem vale alguma coisa. Quem tá levando as coisas a sério. Eu não sou qualquer um. Então eu não aceito adultério na minha relação. Nem eu traindo, nem minha esposa me traindo. Porque a gente não tá brincando de evangélico. A gente tá levando as coisas a sério. Agora, se vocês dois são dois brincalhões, aí vocês já estão na bagunça. Que vocês se arrependam, os dois, primeiro, diante do Senhor. O segundo ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês é que a tolerância é apenas para quem não nasceu de novo. Eu não tenho paciência com crente, sabe? Eu não tenho paciência em estar evangelizando evangélicos. Tá escrito, o cara diz que tem a Bíblia, diz que nasceu de novo, diz que tem o Espírito Santo e ainda é um canalha, ainda é uma canalha. Tá zombando da cruz, tá zombando da igreja, tá zombando da palavra de Deus. Com crente eu não tenho tolerância. Tolerância zero. Tenho tolerância com quem nasceu de novo. É o que eu sempre digo. Eu não vou cobrar a vida de gente morta. Mas também eu não vou tolerar a morte de gente viva. Tá? Eu tô aqui partindo do ponto que vocês nasceram de novo. Que vocês são guiados pelo Espírito Santo. E que para vocês a Bíblia é a palavra de Deus. E ela não está opinando. Ela está decretando o que você tem que viver. Essa é a grande questão que eu preciso pontuar aqui para vocês, para que vocês entendam e amadureçam, ok? Eu não sei se ficou claro para vocês esse primeiro raciocínio. Na minha leitura, perdão ao adúltero e a qualquer outra pessoa que fizer qualquer coisa contra nós. É da natureza cristã o perdão. Mas imitando o nosso Deus, assim como ele não vai permanecer na relação com o infiel, nós não temos a obrigação de permanecer. Então, não tem restauração, pastor Anderson?
A questão é o seguinte: Deus aceita o nosso arrependimento depois que a gente tem fé? Aceita. Mas não é qualquer arrependimento. Se você está casado com essa pessoa, você sabe quando ela mente e quando ela está falando a verdade. Então você sabe o que é o pecado dela e você também saberia o que é um arrependimento. Só você, não é o pastor, não é a igreja. Só você tem as ferramentas adequadas para saber se essa pessoa que te traiu está arrependida. Sabe por quê? Eu falo muito aquela frase de Charles Spurgeon: o arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto o pecado. Sabe? Não é limpar a boca e dizer foi mal, me perdoa aí. Não. Não é remorso, não é autocomiseração, não é vitimismo. É responsabilidade. Olha só, usam muito o rei Davi, mas não querem ser homens como o rei Davi. Sabe? Não querem ser homens como eles. Eu esqueci o texto, não sei se em 1ª, 2ª Samuel, vou colocar depois na legenda do vídeo. No verso 14, está escrito assim: e o filho que Davi teve com a esposa de Urias morreu. Verso 14. No verso 24 e 25 está escrito: e Davi consolou sua esposa Betseba. Então, 10 versículos que provam que o que Deus ama, irmão, é coragem, honra, verdade no íntimo. Como o próprio Davi disse. O que aconteceu em 10 versículos? No verso 14, a esposa é de Urias. No verso 25, a esposa é de Davi. Sabe o que eu entendo? Está lá no texto. Está lá no texto. Que quando o profeta pronunciou que por causa da desonra pública que Davi fez com o nome de Deus, a criança ia morrer, está escrito que Davi se prostrou por terra e clamou por 7 dias. Para que Deus poupasse a criança. E depois os servos falaram que a criança tinha morrido. Está escrito na nossa Bíblia que Davi levantou, tomou banho, se ungiu, adorou, jantou, transou com Betseba. E os próprios servos de Davi ficaram horrorizados, porque todo mundo quer uma vítima, sabe? Todo mundo queria que Davi se vitimizasse, mas adoradores são íntegros. Uma das características da verdadeira santidade é a integridade, a honra, a valentia, a coragem. Eu vou pagar o boleto que eu gerei. Eu vou restituir o dano que eu causei. E sabe por que eu acho que no final de tudo, Davi terminou ainda transando com Betseba e a engravidou, gerando Salomão? Porque, olha só, eu acho que depois que ele levantou, tomou banho, se ungiu, foi para o culto, né, adorou a Deus, jantou, a metanoia já tinha acontecido no coração e no caráter e na consciência dele. Sabe? A dor profunda de não conseguir ressuscitar a criança, de não conseguir refazer o passado e de não conseguir ressuscitar Urias. E na responsabilidade do arrependimento. Você está arrependido? Pare de vitimização. Pare de achar que você é a vítima. Você não é a vítima, você é o culpado. Você é o vilão da história. Ok? Você não é vítima de nada. Você é o responsável. E para usar Davi como exemplo, tem que ser homem para arcar com as consequências como ele arcou. Pague o seu boleto. Pague o seu boleto. Eu acho que no final de tudo, Davi chamou Betseba, puxou uma cadeira para ele, puxou uma cadeira para ela, fez ela sentar e disse: olha só, Betseba, eu não consigo mudar o passado. Já foi. Eu não consigo ressuscitar o nosso filho. Deus o matou. E eu não consigo ressuscitar o seu marido. Infelizmente. Era um grande homem. Me constrangeu. E eu estou tão envergonhado daquilo que eu fiz com ele. Mais envergonhado ainda porque te envolvi nisso tudo.
Mas olha só, Betseba, eu não tenho poder para mudar o passado, mas eu tenho poder de usar o passado não mais como um verbo, mas eu tenho o poder de usar esse passado como uma informação que possa mudar o nosso futuro. Eu sou rei de Israel e eu posso te assumir como esposa. Aspas, ele não disse isso, né? Porque ainda estou na lei. E a lei, como vai dizer o apóstolo Paulo, está enferma pela carne. Então, na antiga aliança onde nós estamos, Deus ainda tolera a poligamia. Na nova aliança em Jesus, seremos transformados totalmente e ele não vai mais tolerar a poligamia. Mas agora eu posso ter mais de uma esposa. Sou rei de Israel. E eu queria, de alguma maneira, Betseba, arcar com os danos que eu causei a você. Você não tem mais família, você não tem mais dignidade social, você está beirando a depressão e a tristeza profunda da alma, você não tem mais filho, você não tem mais marido. E eu quero me retratar com você, me redimir, restituir. Ouça isso, adúltero, ouça isso, adúltera. Onde há arrependimento tem que haver restituição. Se você não restituir o dano que você causou, você não está arrependido. O último problema de alguém arrependido é a reputação. Davi está tão arrependido que a história dele está na Bíblia para a humanidade conhecer. Então não vem com esse papo de pecar como adulto e querer ser tratado como criança na hora do arrependimento. Pastor, tem muito disso, né? Eu me arrependi para Deus. Você não é casado com Deus, Deus não deita com você. Ah, mas eu falei com um pastor, com um amigo, você casou com quem? Fala para mim. Você casou com quem? Com um pastor, com um amigo? Ou com o seu cônjuge? Ou com a sua esposa, com o seu esposo? Mas voltando, depois que eu acho que Davi introduziu isso, Betseba, eu quero amenizar os danos que eu mesmo te causei. E te quero como esposa. E eu brinco no machonaria, né? Eu acho que nessa hora Betseba deu uma risadinha de canto. Aí Davi deu um beijo nela, as coisas esquentou e Davi levou ela para a cama, transaram e ela ficou grávida de Salomão. Então assim, ó, só aceite um arrependimento se ele for tão constrangedor quanto o pecado. Fora isso, perdoe seu adúltero, mas saia sorrindo, sabe? Não ameace, não agrida, não faça barraco, não pegue arma, não bata em ninguém. A coisa mais horrorosa do mundo é vocês irem atrás de amante. Roubou o meu marido, roubou minha esposa. E eu tento imaginar, sabe? A vizinha correndo no colo com seu marido, sequestrando ele. Não, ele quis. Para com essa conversa. Para com esse papo. A gente está tão no berçário gospel que a gente bota até o diabo na conversa. Ah, o diabo é sujo. O diabo não transou com ninguém, gente. O diabo não foi o Uber que levaram vocês para o motel. O diabo não foi o Uber. Não foi o taxista que levou vocês para o motel. Para de brincadeira, para de infantilidade. Assume o que vocês devem. Então, se o arrependimento dessa pessoa não for tão gritante, tão agressivo quanto o pecado dela, não aceite. Saia com classe dessa relação. Olha, você perdeu a oportunidade. Eu sou a melhor mulher que você poderia conhecer nesse mundo. Eu sou o melhor homem que você poderia conhecer nesse mundo. Hasta la vista. Obviamente que vai doer, obviamente que vai levar tempo para a ferida cicatrizar, mas eu, Anderson, eu bater em alguém porque fui traído? Tá de brincadeira. Eu pegar uma arma para ameaçar alguém que me traiu? Bater no amante? Nunca, gente. Eu sou jogador caro, sabe? Assim, ó, Neymar é fichinha, irmão, meu passe é alto. Você acha que eu vou puxar cadeia porque fui traído? Vocês estão de brincadeira? Vocês estão de brincadeira? Vocês acham que eu vou passar
décadas da minha vida atrás das grades porque eu fui traído. Por favor, meu amigo. Por favor. Só pessoa sem noção vai fazer um negócio desse. Nunca na minha vida que eu vou levantar a minha mão para agredir alguém porque fui traído. Só vou dizer para essa pessoa, olha, só lamento, perdeu a chance, perdeu a melhor pessoa da sua vida. Gente, eu fui pregar em Recife. Em Recife eu consegui um negócio bom para comprar um Jetta 2020, 2019 para Keila, 2020 eu acho. Um dos carros que a Keila queria. O meu voo era daqui a 2 dias. Meu amor e minha exclusividade pela minha esposa é tão cristocêntrica, é tão radical, é tão violenta que eu voltei para Brasília 2 dias antes da minha viagem. Perdi a minha passagem. Nem remarquei, nem deixei de saldo. Eu vim dirigindo de Recife a Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, depois de 2 dias dirigindo, o meu pé estava quase com elefantias, inchado. Eu nunca vi aquilo. Sabe o que? Amor. Amor é exclusividade. Teve um pastor esses dias que agradeceu as traições que a esposa perdoou. Olha, obrigado pelo teu amor. Mas o engraçado é que em nenhum momento ele fala que ama a esposa, como se amor fosse apenas o que se recebe e não o que se oferece. Casamento é mutualidade. Mutualidade é amor. Amor é exclusividade. Sabe? Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Sabe como eu vou aceitar ser traído por uma mulher que eu amo tanto, amo com tamanha exclusividade e dedicação, que eu dirijo 2 dias para surpreendê-la e dizer, eu te amo. Porque quem ama, cuida, quem ama, zela, quem ama, guarda o jardim, rega o jardim, fecunda o jardim, quem ama não trai. Quem ama não trai. Quem ama não trai. Eu não sei quem você é e que tipo de cristão evangélico você é. Eu sei que tipo de cristão evangélico eu sou. Quem ama não trai. Quem é adorador não é idólatra. Deixa eu ir mais fundo. Trair o cônjuge é, antes de tudo, uma traição a Deus. Então você não está sendo exclusivo nem no amor ao cônjuge e nem na adoração a Deus. Certa vez eu perguntei para Keila porque ela não fazia uns barracos gospel. Porque às vezes é charmoso o ciúme, a briga pelo ciúme. E a Keila nunca deu uma crise de pelanca. Eu vejo as mulheres brigando por qualquer coisa pelo marido, né? E a Keila sempre tranquila. E um dia eu fui perguntar para ela, mulher, por que você não dá umas crises de ciúme de vez em quando? Aí ela fala, que motivo eu tenho? Você não me dá motivo nenhum. E olha só, eu acho que você nunca vai me trair. Aí eu disse, mulher, eu sou ser humano como qualquer outro, hein? Crê em Deus, não crê no ser humano. Ela falou, você jamais vai me trair. Disso eu tenho certeza. Aí eu disse a ela, por que você tem tamanha certeza disso? Ela fala, meu bem, quantas vezes eu já te vi chorando, tomando café na sua caneca, mexendo no computador, 6, 7, 8 horas da manhã, falando com Jesus ou amando Jesus em adoração pela manhã. Quantas vezes eu te vi chorando? Você já chorou em amor a Ele com eu no teu colo, a gente assistindo filme, orando em línguas, louvando ao Senhor ali, balbuciando, até que a presença de Jesus, do Espírito Santo entrou ali com a gente, e a gente assistindo o filme, eu orando baixinho, chorando e as lágrimas caindo em cima da Keila. Aí ela disse, me trair é muito caro, meu bem. Não é que eu confio em ti como ser humano, é que eu confio no amor que você tem por Jesus. Me trair é traí-lo. Deixa eu falar algo para você, você não traiu só sua esposa, você não traiu só o seu marido, você traiu Jesus.
Porque todo pecado é um ato de idolatria. Você está achando que é o seu casamento que está em crise, mas não é o casamento que está em crise, é o seu altar. Você quebrou o seu altar. Você não quebrou a relação com ele ou com ela. Você quebrou o altar. É só ir para Malaquias, sempre ensino isso. Sabe? Por que as pessoas roubaram o dízimo e a oferta de Malaquias? Porque as pessoas quebraram o altar. Malaquias não vai falar só de dinheiro. Malaquias fala da honra a Deus, a honra à família, o divórcio e o roubo da oferta. Se eu quebrar o meu altar com Deus, eu quebro a minha relação familiar. Se eu quebrar o meu altar, eu quebro o meu lar. Se eu quebrar o meu lar, eu quebro o meu altar. Se eu não for fiel a Deus, que garantia eu posso dar dentro do meu casamento? O único freio para eu ser fiel numa relação é o amor e o temor do Senhor. Sem Jesus, o que poderíamos fazer? Ele disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Então, se eu desprezar Jesus, eu não posso garantir nada. Nada estaria seguro ao meu redor, porque eu me tornaria uma bomba relógio. Agora, se eu amo a Jesus, se eu tenho expectativa do seu retorno, desejo por sua revelação, amor por sua palavra, aí sim, você pode confiar em qualquer pessoa. Aí a Keila me deu uma grande aula, porque nem eu estava enxergando isso. Eu não confio na tua humanidade, eu confio na tua adoração. No teu amor a Jesus eu me escondo. No teu amor a Jesus eu me refugio. Por isso que eu estou falando para vocês que casamento não é banalidade, porque envolve adoração, envolve uma terceira pessoa, sabe? É a relação de vocês e o altar individual de vocês. Então vocês são no casamento a consequência daquilo que vocês são com Deus. Quais são os 2 grandes mandamentos que a Bíblia vai dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. O próximo, mais próximo de nós, é o nosso cônjuge. Se a gente não está conseguindo amá-lo, é porque a gente não cumpriu o primeiro mandamento. Porque se eu amo a Deus acima de tudo, eu saio da presença de Deus contaminado, contagiado pela verdade, pelo amor e pela clareza para amar o meu próximo. E a Keila é o meu próximo mais próximo. Então eu vou ser um péssimo marido se eu for um péssimo adorador. Agora, se eu for um adorador fiel, leal, obediente a Deus. Perguntaram para mim, quando você teve certeza que aquela era a mulher de Deus para sua vida? Eu respondi, quando eu entendi que eu seria o homem ideal para qualquer mulher que amasse a Deus. Porque o melhor par é o melhor ímpar. E o melhor ímpar é um adorador. Então, casamento não é evangelismo, casamento não resolve ninguém. Casamento nos aperfeiçoa, mas quem nos salva é Jesus. Se Jesus não nos salvou antes da relação, não é na relação que ele vai nos salvar. Por isso que eu falei que eu não tenho tolerância com crente, porque crente já deveria estar salvo e não usar o casamento como evangelismo. Sabe? É Jesus o Salvador, não é o cônjuge o Salvador. E principalmente as mulheres e as meninas que estão solteiras, elas acham que depois do casamento ele vai mudar. Mas não. Vai mudar não. Raramente, sabe? Raramente. Raramente vai se mudar. Feita a introdução, vamos para a palavra de Deus, né? Para não ficar nas conjecturas. Primeiro ponto, Malaquias 2. Os adúlteros vão dizer, mas Deus abomina o divórcio, abomina a infidelidade também. Se a obrigação do traído é perdoar, a obrigação do traidor era ser fiel. Se o traidor quebrou a promessa de ser fiel, o traído pode quebrar a promessa de perdoar. Acabou, cada um segue sua vida. Então, se eu não te obriguei a ser fiel, não me obrigue a perdoar, tá bom? É você que vai analisar, é você que vai decidir. E glória a Deus se você decidir perdoar, porque você vai achar que você tem estrutura para isso. Amém? Que bom. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Mas
não perdoe ele ou ela de maneira infantil. Sabe? Principalmente se essa pessoa sair ilesa. Ai, olha, é só botar na conta do diabo que ela vai se convencer. Teve gente que saiu da nossa igreja porque veio dizendo: ai, o diabo persegue meu marido e toda vez que meu marido me trai um ataque espiritual, a igreja faz libertação? Não, a gente só dá surra nele, porque é um vagabundo. Tem nada de Satanás aqui. Tem nada de espiritual. Caráter. Tem nada de espiritual aqui. Espiritual é pro ímpio, que ainda está dominado pelas trevas, cheio de demônio no couro. O crente não. O crente foi lavado e liberto. O crente não é habitado por demônios. Ele pode ser oprimido, dominado nunca. Que conversa que é essa que eu vou colocar um adultério na conta de demônios? Então pode ir para outra igreja. Aqui vocês não vêm com essa ladainha que é o diabo na vida do... Que conversa é essa, rapaz? Que conversa que é essa? Que infantilização da gota serena é essa? Mas vamos lá. Primeiro ponto. Pastor Anderson, e as outras violências? Patrimoniais, emocionais? Gente, são coisas sensíveis e só você sabe de fato se é uma violência. Hoje tem um crime psicológico contra a mulher. Muito sensível, sabe? Eu não tenho uma posição definida para dizer, olha, é isso ou aquilo. Porque só você de fato vai saber, né? Porque, por exemplo, violência patrimonial. O que é a violência patrimonial? O homem, como geralmente é o provedor, ele usa o dinheiro como mecanismo de aprisionamento da mulher. Então ele trai, ele agride e ele consegue controlar ela por meio da violência patrimonial. Porque, por exemplo, se ele é o provedor e ela está há 10 anos, 15, 20 anos nesse casamento e não trabalhava, como ela sai dessa relação? Então ela permanece às vezes numa relação violenta, numa relação adúltera, porque ela não tem informação, porque ela não tem um emprego, porque ela não teria o que fazer sem o dinheiro que entra na família por causa dele. Então olha só, toda violência ela é um repúdio. Seja ela física, seja ela patrimonial, seja ela emocional, sabe? Burra, deprecia a esposa, xinga ela, vagabunda, vadia, não sei o quê. E tem homem crente que faz isso com a esposa, sabe? Isso pode não ser a imoralidade sexual de Mateus 19, mas isso é repúdio. A violência, seja ela qual for, com palavras ou com agressão física, ela é um repúdio. O que é um repúdio? É um divórcio interior antes do exterior. O reverendo Augusto Nicodemos tem uma mensagem dele falando da violência doméstica. Eu sou da opinião que a violência, seja ela qual for, é motivo para divórcio. O reverendo Augusto Nicodemos coloca a violência doméstica como um ato de repúdio. O cara só vai agredir a esposa porque ele já rompeu a relação de amor com ela dentro de si, no coração dele. E quando eu vejo pastores dizendo que a violência física não é motivo para o divórcio, eu acho uma canalice sem precedentes. Até porque, mas não está escrito na Bíblia. Olha, pedofilia não está escrito na Bíblia, uso de droga não está escrito na Bíblia, e está todo mundo aqui posicionado. Aborto não está escrito na Bíblia, mas está todo mundo posicionado que é um crime, que é um pecado e por aí vai. Então, às vezes, a gente não tem o local bíblico, o verso, mas a gente tem o raciocínio bíblico. A violência doméstica não era comum nos tempos bíblicos, sem dúvida. Eu consigo provar isso para você em outra live no Antigo Testamento. Os patriarcas tinham carinho pelas suas esposas, com todas as limitações da lei, ok? E esses pastores acham que um sexo é mais grave que um rosto desfigurado. Você já viu uma mulher agredida, seu pastorzinho? Você já viu um olho roxo? Você está dizendo para mim que Jesus só permite um divórcio se o marido transar contra a mulher, mas Jesus não permite o divórcio se esse marido agredia essa mulher. Você está de brincadeira comigo. Você está dizendo que um olho roxo
dente quebrado, corpo cheio de hematoma, alma ferida, psicológico destruído, é menos grave do que o pênis do marido em outra vagina? Por favor, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira comigo. Só pode ser brincadeira. Se eu, como pai, se eu tivesse uma filha, não pouparia o marido dela se fizesse isso, imagina Jesus. Jesus vai matar esse cara que diz que é crente. Ele acha que vai entrar no céu, deixa ele chegar lá. A porta é estreita, é um por um. Jesus na porta, um por um de nós passando em revista. Tu acha que tu, crente aqui na terra, batendo na tua esposa, tu vai entrar no céu? Vai não. Jesus vai destruir você, porque Jesus é o pai dela. Se ninguém fez nada por ela aqui na terra, quando você subir lá, você está lascado, porque Jesus vai pegar você. Ninguém pegou você aqui na terra, nem as leis, nem um pastor de coragem, nem um diácono, sabe? Um diácono Zé Bigodão, sabe? Aqueles diácono old school, Francisco, Zé Marcos. Antigamente tinha uns homens firmeza na igreja, que cheiravam o nosso pecado e vinham atrás de nós. Talvez ninguém te pegou aqui na terra, mas essa moça que está apanhando, essa mulher que está apanhando de você, ela é filha de Deus. Um dia você vai pagar a conta. Um dia você vai pagar o boleto. Ok? Mas vamos lá. Os adúlteros querem dizer: Deus abomina o divórcio, abomina a infidelidade, abomina a violência, abomina o desprezo, abomina tantas coisas. Por que que o seletivo agora? Então Deus abomina o divórcio, mas não abominou o que você fez, não. Não abominou sua traição, não. Não abominou seu adultério, não. Agora, pronto. Você traiu e você é o santo. Pecador agora é quem quer o divórcio. Uai. Eu não estou entendendo mais nada, então, de evangelho? Temos que reescrever uma Bíblia? Malaquias capítulo 2. Verso 15. Está escrito: acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à sua esposa da mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Assim como eu odeio o homem que se cobre de violência. Olha, que interessante! Antes de dizer que Deus odeia o divórcio, Deus diz que fez do esposo e da esposa uma só carne, uma unidade cristocêntrica que deveria glorificá-lo, que o marido é uma expressão de Jesus para o cuidado da esposa. Antes de dizer que ele odeia o divórcio, está escrito que a gente deveria ser fiel à mulher da nossa mocidade. Olha que interessante. Aí ele diz: eu odeio o divórcio. E depois diz: eu odeio também o homem que se cobre de violência. Olha aí, bonitão. Você achou que ela só podia divorciar se houvesse traição? Olha aqui, lindão. O grito, o xingamento, os empurrões, a mão no pescoço dela na parede, o braço roxo dela, tá aqui, bonitão gospel. Tá no texto aqui. Sabe? Mas agora a gente vai fazer uma equivalência de valor, o que Deus abomina menos e o que Deus abomina mais. Deixa eu falar um negócio para você, porque a live vai cair, eu acho que a gente vai ter que começar a segunda parte. Existem divórcios legítimos para casamentos ilegítimos. Nem tudo é divórcio, porque nem tudo foi um casamento. Só o padrão do Éden determina o que é um casamento. Vocês aceitam casamento homossexual?
Vocês são crentes liberais que rasgaram a Bíblia? Não, né? Eu acho que todos vocês que estão na live aqui crê que a homossexualidade é pecado. Certo? Por quê? Porque vocês estão seguindo o padrão familiar do Éden. A verdade do matrimônio é o que está no jardim, certo? Mas o padrão do jardim, ele não rejeita apenas o casamento homossexual. Ele rejeita a violência doméstica. Ele rejeita o adultério. Ele rejeita a violência verbal. Ele rejeita o insulto matrimonial. As pessoas acham que porque casaram, Deus uniu. Não, o que Deus só uniu o que glorifica a Deus. Que a gente vai ler essa passagem no Novo Testamento. Que o homem não divida ou não separe o que Deus uniu. Mas o que Deus uniu? O que Deus uniu? Por que vocês receberam a oração de um pastor e assinaram um documento no cartório? Você acha que Deus uniu vocês? Foi? Deus, de fato, só une o que vai glorificar o Filho do nome dele. Se esse casamento não cresce na semelhança de Cristo e da igreja, como diz Efésios 5, se esse casamento ele nunca glorifica a Deus, Deus não uniu nada. Se a esposa não consegue adorar, servir e reverenciar o marido, e o marido nunca consegue morrer sacrificialmente por essa mulher, eles nunca entram na metáfora de Efésios 5, onde a esposa é a igreja que adora, e o marido é o protótipo de Cristo que morre em prol da esposa. Então, não vem com esse papo que porque vocês têm um documento, Deus uniu. Assim como toda instituição, nem toda instituição é igreja, nem todo documento assinado é um casamento. Porque um casamento cristão, a esposa deve ser a igreja que adora. E no casamento cristão, o homem deve ser o Cristo que morre. Se a mulher nunca for a igreja e o homem nunca for Cristo, Deus não uniu. Porque vocês não glorificam a Deus, vocês blasfemam a Deus. Existem divórcios legítimos para casamentos ilegítimos. Porque nem todo documento faz um casamento. Por mais que todo casamento tenha um documento. Romanos 13. Nem todo documento é um casamento. Porque todo casamento cristão cresce como um jardim, cercado pela graça e a providência de Deus. Então, o primeiro ponto é: não aceite a falácia do adúltero que Deus odeia o divórcio. Deus odeia a infidelidade e Deus odeia a violência no matrimônio. Segundo ponto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo... Cadê você? Versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Os adúlteros usam esse texto para dizer: tá vendo? A gente é infiel, Deus é fiel. Não deixe o adúltero usar isso aqui como argumento. Por quê? É o oposto. Deus não mantém a relação com o infiel. Como eu disse a vocês, noiva e esposa. Ele vai fazer a separação dos fiéis e dos infiéis. Mateus capítulo 25, na parábola, no sermão escatológico, o Senhor, está escrito que o Senhor vai separar ovelhas de bodes, está escrito lá. Então o Senhor não perdoa tudo e o Senhor não perdoa todos, ok?
O texto aqui vai falar que a traição não muda a natureza de Deus, que é a fidelidade. Por isso que eu estou dizendo para você, se você for traído, saia com classe. Não agrida, não ameace, sabe? Saia sorrindo. Você, traidor, perdeu a chance de viver com a melhor pessoa da sua vida. É isso que o texto está dizendo. Se a gente morrer com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Aqui, ó, tá escrito aqui. Então, como que vocês querem empurrar o texto que Deus vai ser fiel mesmo que você seja infiel? Essa fidelidade que Deus faz permanecer nele não é em direção ao infiel. É Deus dizendo que a infidelidade do traidor não mudou a natureza de Deus. Se o negarmos, ele nos negará. Pronto. Deus não fica numa relação de infidelidade. Se Deus não fica, por que ele me obriga? Ou seja, ele não me obriga. A gente que não está fazendo a pregação correta, honesta do Evangelho. E está metendo os pés pelas mãos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ou seja, a natureza de Deus é a fidelidade. A natureza do Filho de Deus é a fidelidade. Mesmo que alguém contra você seja infiel, você vai permanecer fiel. É o que você tem, você entrega o que você tem, você dá o que você tem. Ok? Então não aceite que nenhum adúltero use esse texto para manipular você, tá bom? Terceiro verso, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo... cadê você? Achei. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Primeiro ponto, fomos. Por isso que eu falei da tolerância ao ímpio e a intolerância ao crente, porque o pressuposto é que o crente recebeu vida. Se ele recebeu vida, ele não pode estar praticando morte. O segundo ponto é que está escrito na palavra de Deus. Adúlteros não entram no reino. Mas deixa eu trazer uma boa esperança para você, adúltero ou adúltera. Uma coisa é adulterar, outra coisa é viver como adúltero. Se arrependa. Recomece com honestidade, sem vitimismo, sem culpar ninguém, sem culpar o diabo, sem culpar a parte traída, sem culpar ninguém. A culpa é sua. Você é o único culpado. Aceite isso. Seja responsável. Tenha caráter. Tenha integridade. Quarto verso. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Quarto verso a ser lido. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem na imoralidade, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair do mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar com alguém que afirma ser irmão, mas vive na imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora,
mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Olha o padrão bíblico. Olha o padrão bíblico. O apóstolo Paulo está dizendo, a gente não julga os de fora, eles estão mortos. A gente julga os de dentro, eles estão vivos. Os de fora Deus julga. Mas dentro da casa de Deus a gente tem parâmetro para avaliar as coisas. Como eu disse no início aqui da nossa live, você tem ferramentas suficientes para avaliar se essa pessoa está verdadeiramente arrependida. Você viveu com essa pessoa. Você casou com essa pessoa. Portanto, você tem critérios, né? Você conhece ela. Você conhece o comportamento, o procedimento. Você tem elementos para verificar se essa pessoa está verdadeiramente arrependida. Ok? Quinto verso. Mateus capítulo 19. Versículo 3. Mateus capítulo 19, verso 3. Está escrito: alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Responderam Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era assim desde o princípio original. Eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só pode fazer em caso de imoralidade e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Olha que interessante, isso aqui é o texto mais importante dessa exposição de hoje, tá bom? Porque é o texto mais usado pelos adúlteros e pelos pastores que não querem confrontar ninguém. Eles querem ser sola escritura. Sola escritura é a abordagem teológica que diz que a gente só segue o que está escrito, somente a escritura, somente a palavra, ok? Eles querem ser sola escritura para o perdão e para o não divórcio, mas eles não querem ser sola escritura para a fidelidade. Na hora a parte ofendida, eu quero divórcio, aí eles, sola escritura, o que está escrito? Mas eles não usam o está escrito para falar do infiel, gente. Mas vamos lá. Se a gente vai ser sola escritura, sem uma honestidade textual, uma hermenêutica com integridade, o texto ele já tem um problema. Que problema é? Ele é um texto masculino direcionado a Jesus. A pergunta foi: eu posso dar carta de divórcio à minha mulher por qualquer motivo? Ou seja, cadê o direito da mulher em dar a carta de divórcio ao marido? Porque a cultura aqui era patriarcal, a mulher, de alguma maneira, era propriedade familiar, era dada em casamento de uma família a outra, tinha que se pagar o dote e por aí vai. Mas se uma mulher quisesse o divórcio, cadê o sola escritura? Ou seja, a mulher é agora obrigada biblicamente a tolerar os desmandos dos homens? Então se a gente... Porque assim, o que é uma hermenêutica saudável, correta? É a verdade do texto no seu tempo, contexto, destino, autor, motivo. Feito o exercício hermenêutico da análise contextual e da aplicação temporal no tempo da escrita bíblica, eu transiciono a verdade doutrinária para aplicá-la no século XXI. Mas se eu for religiosamente sola escritura, eu
vou criar um desvio doutrinário dizendo que só cabe ao homem pedir o divórcio, assim como no tempo dos patriarcas, e não cabe à mulher. Por isso que a gente está perpetrando uma cultura disfuncional, onde a gente favorece os homens, na sua maioria, né, quando cometem adultério, e a gente esmaga a mulher. Porque a gente vai interpretando a Bíblia como a Amélia. Provérbios 31, a gente interpreta aquela mulher de Provérbios 31 como a Amélia. Mas eu não sei onde raios d'água você tirou uma mulher cor-de-rosa de Provérbios 31. Porque está escrito que ela é doméstica, matrimonial, maternal, visionária, empreendedora, faz negócios, avalia terrenos e compra, negocia de longe. Sua postura é como um navio mercante. É louvada nas praças, louvada pelo marido, pelos filhos. A honra pública que o marido tem é da admiração que se dá publicamente a ela. Então, se a vontade de Deus é que uma mulher ocupe fogão, meu Deus do céu. Ou seja, gente, a gente também está fazendo um exercício hermenêutico muito limitado, muito aquém. Sabe? Muito aquém daquilo que nós deveríamos fazer. Então, se eu for só na escritura com esse texto, só o homem tem direito. A mulher não. Mas vamos lá para o segundo raciocínio. Porque olha só, o verso 3, eles dizem assim, ó. Deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Se eu for só na escritura, cadê o verso que vai dizer, que vai mostrar a mulher perguntando a Jesus, Jesus, eu posso separar do meu marido por qualquer motivo? Ou seja, o nosso raciocínio pastoral e hermenêutico, ele está limitado, ele está enfraquecido. E a gente tem que ser honesto, corajoso, para a gente fazer o raciocínio certo e a aplicação certa. Mas olha só, Jesus mostra a beleza do matrimônio a partir do conceito da aliança determinada por Deus. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador fez homem e mulher e disse: o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E a partir disso, não são mais dois, mais um. Então, assim, ó, Jesus pega uma pergunta hipócrita, limitada, e abre a beleza do matrimônio. Vocês não leram o que está escrito? No início, Deus disse que o homem vai deixar o vínculo de sua mãe, de seu pai. E a partir disso, ele não vai ser mais filho de alguém, mas herói de alguém. Quando ele fecha o ciclo do pai e da mãe, agora Deus o emancipa para ele ser a representação de Cristo para uma mulher e a criação de uma família. E a partir desse rompimento do cordão umbilical, eles são um só. Não são mais duas pessoas. Uma pessoa. Eu não sou mais o Anderson só apenas. Eu sou Anderson e Keila na existência. O bem que eu faço ou o mal que eu faço não é mais singular, é plural. O Senhor querendo abrir a cabeça do religioso. Uai, como que vocês querem separar? Ela é você. Só nesse entendimento é que Deus uniu as pessoas. Se as pessoas acham que Deus uniu porque elas fizeram casamento na igreja e assinaram o documento no cartório, eles ainda não estão vivendo o verdadeiro conceito do matrimônio cristão. Porque o matrimônio cristão ele só é real, ele só é estabelecido quando as pessoas entendem que elas não são mais uma só. Elas não são duas, elas são uma pessoa agora. Essa é a união que Deus uniu e ninguém pode separar. Que se torna o vínculo mais poderoso do mundo. Depois do entendimento do casamento cristão, pais se tornam secundários. Amor ao pai e amor à mãe ficou para trás. Amor aos filhos, a Keila é a pessoa mais importante da minha vida. A pessoa mais importante da minha vida não é a minha mãe. A pessoa mais importante da minha vida não é o meu pai. As pessoas mais importantes da minha vida não são meus 4 filhos.
A pessoa mais importante da minha vida é a Keila, porque eu sou ela. Nenhuma relação na Bíblia, Deus disse que eu me uno à pessoa. Eu não sou um com meu filho. Eu não sou um com meu pai. Eu não sou um com a minha mãe. Mas Deus diz que eu sou um com a minha esposa. Aí eu entendi. O que Deus uniu não separe o homem. Mas se eu casei, tenho meu dinheiro e ela o dinheiro dela. Se eu casei, amo mais meus pais do que a minha esposa. Se eu casei e amo mais o meu filho do que a minha esposa, Deus não uniu. Por quê? Esse casamento, com esse entendimento limitado, nunca vai glorificar a Deus. Meu casamento só vai glorificar a Deus se eu entender que a pessoa mais importante da minha vida é a minha esposa. E a gente vive uma relação intensa e sacrificial. Ok? Aí eles perguntaram, verso 7. Então por que Moisés disse na lei que o homem, olha a necessidade da hermenêutica, pastores, poderá dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Verso 8, Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Vamos lá, gente. Vou dar um exemplo aqui. Se na noite do casamento a esposa não fosse virgem, se ela não sangrasse, o homem poderia devolvê-la para a família. Vou dar aqui um exemplo forte para vocês. Se ela não cozinhasse bem, se ele achasse que ela não obedeceria bem a ele, por algum motivo, poderia devolver aquela mulher aos pais. Mas vamos colocar essa questão da virgindade. Uma das maiores testemunhas que o casamento foi sacramentado era o sangue nas cobertas. E os amigos do noivo e da noiva, após a núpcia, pegavam aquela coberta e mostrava para todos os convidados na festa do casamento. O casamento foi selado, o ímen foi rompido, o sangue derramado. Por isso que eu falei para você que casamento é aliança, e aliança é altar. E é tão lindo que na maioria dos rompimentos do ímen há o derramar de sangue. Casamento é aliança e Deus faz tudo de maneira especial e específica. Por isso que transar não é só transar, transar é casar. E ao casar você se funde à pessoa que você transou. Mas é assunto para outra live, ok? O contexto que Jesus está falando aqui, ele não se aplica nos dois caminhos, homem e mulher. Ele está se aplicando à dureza do coração do homem e não à dureza do coração do homem e da mulher. Porque, vamos lá, nesse contexto judaico, o homem que tivesse que lidar com uma mulher que não era mais virgem, a cultura não permitiria que ele fosse redentivo, que ele enchesse seu coração de compaixão e misericórdia, entendesse o passado daquela mulher, por exemplo, e a redimisse. Não, ele queria uma virgem. Porque não estar com a virgem era desonra. Assim como não ter um filho varão, um filho homem, seria uma desonra. Então Deus está dizendo que a dureza do coração aqui no texto, não que a mulher não seja dura de coração, mas esse contexto, Deus está falando da dureza do coração do homem que vai, por qualquer motivo, desejar devolver aquela mulher à sua família e aos seus pais. Moisés só permitiu você dar a carta de divórcio pela dureza do coração. Mas não era um direito da mulher, por exemplo, decidir se divorciar do homem também. Assim como o homem teria o direito social ao divórcio por qualquer motivo. E o que a gente trata sempre, na igreja local, a gente trata no maçonaria, que o ápice do entendimento de um homem, depois que ele se converte, não é ir atrás de uma virgem, principalmente se esse homem foi um destruidor de mulheres. Transou muito, destruiu sonhos, tirou a virgindade de muitas mulheres antes de converter. Quando ele converte e se planifica na sua maturidade de fé, ele não prioriza casar com uma donzela. Não que as donzelas não mereçam, ok? Mas esse homem
por entendimento e também por responsabilidade ao passado, ele seria misericordioso. Ele olharia para a mãe solteira, que também não deu certo, sabe? Ele usaria a história dele, que não deu totalmente certo, para redimir a história dela, que não deu totalmente certo. É dessa dureza de coração aqui que Jesus está tratando. Os homens aqui, nesse contexto histórico, religioso, eram inflexíveis. Eu vou querer a mulher virgem. Assim como o homem evangélico hoje, ele quer a mulher virgem. Mesmo que no passado ele tenha sido um destruidor. Não é uma doutrina. Eu não estou obrigando você. Eu estou dizendo que quando a gente amadurece, sabe? A gente recebeu um novo coração. Diferente dos judeus, a gente tem um novo coração e faria novas reflexões. Por que não? Não é porque ela tem 2 filhos, 1 filho, 3 filhos, que ela não possa alegrar a minha vida, meus dias, ser uma ótima esposa. E por que eu não posso chamar os filhos dela de meu? Eu fui adotado por Deus, eu fui redimido por Deus. Deixa eu entrar nessa história também e ser uma expressão cristocêntrica de resgate, de transformação. Aí o Senhor continua no verso 9. Eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, mais uma vez, a hermenêutica, não tá? Se você divorciar do seu marido, o texto é direcionado apenas aos homens. Eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderia fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. A palavra adultério aqui em Mateus capítulo 19 é a palavra grega moikos. Tiago, capítulo 4, verso 4, está escrito assim: adúlteros ou infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E a palavra usada lá é a palavra moikal. Olha que interessante. Por isso que eu conectei casamento e adoração, altar e relação. Por isso que todas as violências no casamento são um ato de adultério. Porque olha que interessante. Moicos e moical, palavras do texto original grego semelhantes, que diferenciam só em sua variação ou reverberação. Em uma, adultério, moical. A outra, adúltero, moicos. E o que é interessante, em Mateus 19, a palavra adultério é usada para imoralidade sexual, um ato de traição conjugal. Em Tiago 4:4 é usado no contexto de idolatria, onde o cristão ama o mundo. Infiel, você não sabe que a sua amizade com o mundo é inimizade com Deus? Síntese. Para Deus, o adultério não é apenas o pênis em outra vagina, a vagina em outro pênis. Para Deus, adultério é a subversão do conceito, da essência, do fundamento e do conteúdo. Efésios 5, o apóstolo Paulo não disse que a igreja, que a esposa é a igreja do marido e o marido é o Cristo da esposa? Então, a esposa tem que reverenciar e adorar o marido e o marido tem que morrer pela esposa. O que é um casamento no conceito cristão? Então, olha só. Se vocês não vão viver a literalidade da definição dos conceitos, é adultério. Se eu pegar o rótulo da Fanta e colocar no conteúdo da Coca, é um adultério.
Se eu não viver o fundamento, o significado das coisas, eu estou traindo o sentido das coisas. Por isso que em Mateus, capítulo 5, Jesus Cristo vai perguntar, o que a lei diz? Não adulterarás. Porém, eu vos digo, se vocês olharem para uma mulher com desejo impróprio, vocês já adulteraram no coração. Olha que interessante. A lei pune o adultério material. A graça em Jesus pune o adultério sentimental. Para Jesus é a mesma coisa. As pessoas dizem que é melhor viver na graça. Eu acho que é melhor viver na lei. Porque a lei não me transformava por dentro, ela só punia meu comportamento por fora. A graça pune meu interior e meu exterior. Por isso que eu digo que pornografia é adultério. E já é motivo suficiente para um divórcio. Estou falando de família cristã, tá bom? Não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Pornografia é adultério. Pornografia é adultério. Pornografia é traição. Se Jesus Cristo disse que o sentimento sexual de cobiça por outra pessoa era adultério, o que ele diria sobre a pornografia? Fala para mim. Mas olha só, voltando. Mateus 19. Sexo. Adúlteros. Adultério. Tiago 4,4. Idolatria. Adultério. Você está vendo que a visão de Deus sobre adultério é muito mais ampla? Não é apenas o ato em si. Idolatria para Deus é adultério. A esposinha do namoro. Eu achei minha esposa conversando, mandando nudes aqui pro amigo do trabalho. Eu achei meu marido mandando foto para a irmã do louvor. Adultério, gente. Vocês não precisam esperar que essas pessoas vão pro motel para concluir que elas traíram. Elas já traíram. Elas já traíram. Jesus disse isso em Mateus 5. Já traiu. Cobiçou no coração, na mente, no sentimento. Já traiu. Mas vocês não estão entendendo o fundamento das coisas, nem o peso das coisas, nem a importância das coisas. Vocês estão vivendo de maneira leve. Vocês estão vivendo de maneira banal. Como assim a paquerinha do WhatsApp não é traição? Como assim ficar curtindo as fotos dos irmãos de sunguinha, de Instagram, ficar curtindo as fotinhas das irmãs de silicone no Instagram não é adultério? Fala para Jesus que não é adultério. Tenta convencer Jesus que não é adultério. Só convence a gente. Vai conversar com Jesus que não é. Se você não lê, se você não vive o que você prometeu no altar, você está adulterando. Se você não vai cumprir suas promessas de aliança, você está adulterando. Se você mudar o fundamento das coisas, se eu pegar um MacBook, a estrutura dele, e colocar ele numa capa de Samsung, adultério. Adultério é mudar a essência das coisas. Adultério é mudar a finalidade das coisas, o fundamento das coisas, o sentido das coisas, a natureza das coisas. Como eu disse, a visão de Deus sobre o adultério é muito mais ampla. Quase as mesmas palavras no grego foram usadas para a imoralidade sexual e para a idolatria. Porque a natureza das coisas foi destruída. O crente deveria ser adorador e virou idólatra, adultério. O crente deveria ser fiel no casamento e traiu, adultério. Mas a gente virou essa sociedade secreta dos canalhas, como eu digo, sabe? Pastores mentindo para as ovelhas mentindo para os pastores, todo mundo fingindo que crê. Sabe, todo mundo, aleluia, o avivamento está chegando.
Somos o povo mais feliz da terra, sabe? E famílias destruídas, famílias das ovelhas, famílias pastorais destruídas. Sabe, tem inúmeras famílias pastorais que nem são famílias mais, que não se separam oficialmente por causa da instituição, do tamanho, do ganho, do salário, sabe? Aqui no nosso contexto Brasília tem esposas de pastores que ganham 20, 30 mil reais, que não são mais casal, cada um tem seu quarto, sabe? Vive suas vidas e acabou o amor, acabou o temor, acabou o testemunho, acabou tudo, banalizou. A gente deveria ser conhecido pela beleza do matrimônio, não pela tolerância do adultério, gente. Por favor. Olha, vamos para a igreja. Lá as pessoas ensinam a gente como perdoar adultério. Não. As pessoas não deveriam ser atraídas de maneira terapêutica para a igreja. Vamos para a igreja. Você tem que ver como as famílias cristãs são lindas, belas, unidas, frutíferas. Era isso que deveria ser o testemunho. O mundo olhar para a nossa família ser o maior protesto contra a homossexualidade. Mas está aí um monte de crente. Ah, o gay vai pro inferno, e não é fiel. Tá falando de família tradicional com amante, com pornografia. O maior protesto contra o pecado homossexual seria a beleza das nossas famílias pela cidade. No parque, no domingo, sabe? No café da manhã, numa padaria, o sorriso da esposa, sabe? Eu olho muito para isso, querido. Se sua esposa está morrendo, definhando, sabe? Eu analiso a qualidade da sua fé por ali. Perguntaram semana passada, meu Deus, a Keila é cada vez mais bonita. Aí eu falei, amor a Jesus, fidelidade, provisão, proteção e bom sexo. A gente tem que estar fecundando, irmão, nossos lares, sabe? Meu Deus, a gente está um povo hipócrita, condenando o pecado do mundo e tolerando os nossos. Famílias horrorosas, cristãs, grito, ameaça, xingamento. Mas no domingo é o dia do Senhor, todo mundo muda a voz. Vai chegando perto da porta da igreja, aí já muda a voz, sabe? Oh, varão, oh, glória, marrado, labastoruyande, que barraias, sabe? Que isso? E os nossos filhos afastados do caminho do Senhor, porque tá vendo essa hipocrisia. Os pais de mão levantada adorando no domingo, acaba o culto, volta os gritos, as ameaças, as hostilizações, as ofensas. E os verdadeiros pastores, cara, calado, com medo de perder dízimo. Gente, eu como pastor não quero uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu quero uma igreja cheia de pessoas transformadas pela palavra e pelo Espírito Santo. Sabe? Tenho medo de perder dizimista não, cara. Tenho medo de igreja vazia não. Porque eu quero uma igreja cheia de pessoas cheias de Deus. De pessoas transformadas, sabe? E eu olho com a tristeza, me dá uma tristeza. Igual essa semana eu estava conversando com a irmã. Aí falando, olha, né? Tá o irmão lá, todo dia uma postagem, minha esposa pra cá, minha esposa pra lá. A esposa dele veio aqui, quando eu vi, falei, meu Deus, é o morto muito louco, cadáver ambulante. Meu Deus, que marido é esse? Bexiga da mulher quase morta, só faltou enterrar ela. Triste, deprimida, chupada, caveirada. Mas todo dia o marido, olha, o marido sou, sabe, minha família, eu exaltando a si mesmo. E a gente vai olhar para o teu jardim, irmão. O mundo e o verdadeiro crente não devia estar olhando para o que a gente fala, não. Deveria estar olhando para o que a gente vive. Paul Washer, lembrei, para encerrar com essa reflexão dele. Um dia ele acabou
a pregação, desceu e a irmã foi atrás dele dizer: "Oh, grande homem de Deus, que palavra maravilhosa." Aí Paul Washer disse assim: "Não seja tão rápido de me julgar como um homem de Deus por causa de um sermão. Qualquer um pode pregar. Que dia você me viu fora da igreja com a minha esposa? Você já me viu fora da igreja tratando minha esposa? Não seja rápido." Porque a comprovação de um púlpito verdadeiro é uma vida verdadeira fora dele. O nosso culto verdadeiro é quando o nosso culto congregacional acaba. Não sei que horas o seu culto acaba no domingo. 9 da noite? 10 da noite? Seu culto verdadeiro começa quando o culto entre irmãos acaba. D.L. Moody disse: "Quando desejar saber que um homem é verdadeiro cristão, não pergunte ao pastor, pergunte à esposa." Um anônimo disse: "A família cristã tem que viver em tamanha verdade que ela não teria medo de vender o seu papagaio para os fofoqueiros da cidade." Outro homem de Deus disse: "Em um lar cristão, quando beijos e abraços acabam, problemas estão por vir." O fim da nossa teologia é o nosso lar. A igreja existe para restaurar o plano original. O plano original de Deus não é a igreja. A igreja é a ferramenta de Deus para a restauração do plano de Deus. E qual é o plano de Deus? A família. Deus inaugura a existência humana com um templo ou com uma família? Deus começou o mundo dizendo: "Me adorem." Ou começou o mundo dizendo: "Frutifiquem, vivam o meu propósito para vocês." Então a gente está perdido em fé. Fé, 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 culto, 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 conferência, conferência, Bíblia, livro, vai e nunca conclui, porque não está entendendo que a conclusão da teologia cristã é a família cristã. O que eu aprendo na igreja é para viver em casa. O que eu aprendo na igreja é para eu praticar fora dela. Aí a gente virou especialistas em culto e péssimos em vida. A gente sabe como adorar, mas não está sabendo como viver. Por isso, não baixe o padrão. Não baixe o padrão. Não negocie o padrão. Procure uma igreja perto da sua Bíblia, não perto do seu ego, da sua conveniência. Não procure uma igreja porque tem LED, fumaça e é pintada de preto e o pastor é moderno. Procure uma igreja perto da sua Bíblia. Se o ensino daquela igreja não forma em ti uma família melhor, vá-se embora. Procure, vá procurando. Você não está tão ruim e Deus não está tão limitado que não tenha uma igreja bíblica, sabe, capaz de dar suporte para sua família na sua cidade. Mas não fique enchendo linguiça, não. Não procure igreja para ficar enchendo linguiça. Procure igreja para te confrontar, ensinar a verdade na luz e dizer: você tem uma responsabilidade depois que esse culto terminar. Gente, eu ia esquecer, mas graças a Deus que eu não terminei, tá bom? Eu e Keila, ela tá na live aí, ó. Só não tá com o perfil dela. Te vi aqui, viu, cremosinha? Eu e Keila temos um projeto chamado A Casa do John John. O João é o nosso filho 02. Temos 4 filhos, né? O Paulo, o João, o Tiago e o Estevam. E o João é o nosso 02, 12 anos, desculpa, autista. E esse projeto a gente cuida de mães de crianças autistas aqui em Brasília, né? A gente tem um projeto no nosso prédio social e a gente serve 3 escolas de ensino especial.
E hoje me veio uma notícia devastadora aqui. Tô fora do Brasil, tô em Portugal. Cara, e uma das professoras, que é nossa parceira no projeto, professora Ana, é professora em uma desses centros de ensino especial, sabe? Autistas de todas as idades, sabe? Crianças, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Volta e meia a gente vai lá alimentar essas famílias. Desde o Natal a gente está bimestralmente, sabe? Levando cesta básica, carne, frango. No Natal a gente fez as cestas como ceia para essas famílias. Mas é assim, ó, o Estado omisso no cuidado dessas famílias. É doloroso o contexto. Ontem mesmo, sabe, para piorar a nossa situação como famílias especiais, foi aprovado o rol taxativo da ANS, que restringe as terapias para pessoas com necessidades especiais e deficiência. É assim, ó, as famílias, cara, que precisam de ajuda, que tem alguém dentro de algum diagnóstico, só a cada dia abandonado pelo Estado, sabe? Eu tô para gravar um vídeo hoje, chateado mais uma vez com a igreja. Todos os pastores são anti-gay. Que bom que a gente está posicionado na pauta moral, eu também tô. Mas veio a notícia ontem que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. E eu não vejo um pastor fazer um protesto. Não vejo um pastor fazer um protesto. Agora, se acontecer um casamento gay, todos eles protestam. Com razão, eu não estou dizendo que não tem que fazer. Mas, gente, o único problema do mundo é ser gay, não tem outros problemas para a igreja se envolver. Mas deixa eu falar o que eu quero falar. A Ana me trouxe a notícia. 2 crianças da escola morreram essa semana, porque os problemas são inúmeros, né? Fragilidade de saúde, né? Tem a turma precoce, que é a turma dos mais novinhos. Aí 2 crianças morreram essa semana. Eu não posso dar detalhes da situação, né? Para proteger a escola, as pessoas e ela também, a ética dela como professora. Ela mandou, sabe? Quebra o nosso coração. E o que acontece? O corpinho tá no IML da criança que morreu ontem. Problemas respiratórios, sabe? E, gente, tão às vezes básico, né? E às vezes, quando você me vê irado como pastor, é desses lugares que eu tô irado, sabe? Meu Deus, era pra gente estar evangelizando, amando, convertendo pessoas. Hoje eu tenho que andar armado. A polícia me deu um porte de arma porque eu tô ajudando a prender pastor estuprador. Gente, isso não é trabalho para mim, sabe? Então eu olho para a igreja dizendo, meu Deus, vocês estão anormais, a gente está desviado. É para um pastor estar evangelizando, salvando vidas. Agora eu sou um pastor que ajuda a prender pastor. Sabe? Eu sou um pastor que ajuda a prender pastor pedófilo, pastor abusador. Nossa, que desgaste. E quando você quer que os irmãos, cara, pisem no chão da vida, eles vivem alienados em Marte, sabe? Não sei onde eles estão com a cabeça. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês, o corpinho dessa criança está no IML e a polícia não vai liberar enquanto não tiver certeza que a família consegue pagar o funeral. O que está acontecendo? R$4.000 para enterrar o corpinho dessa criança, desse bebê. Foi levantado R$2.200, falta R$1.800 e eu falei que eu vou arrumar isso aí. Como eu disse para vocês, não sou um pastor do luxo, todo o dinheiro que eu faço, graças a Deus, eu entrego ao reino, sabe? Mas eu preciso de vocês, essa aí. Não é um grande dinheiro, mas também não é um pouco dinheiro. E um pouquinho de cada um, a gente vai conseguir atingir ou até mais desses R$1.800 e pagar esse funeral dessa criança. Eu vou deixar na descrição do vídeo que eu vou salvar e vou ao vídeo e vou deixar na descrição do vídeo a conta da nossa associação aqui, Coletivo Motirô, onde você vai fazer a sua doação para a gente fazer o funeral desse bebê.
O que eu peço a você? Que coloque 5 centavos no final da doação para a gente identificar. Você vai dar R$10 e 5 centavos, R$100 e 5 centavos, R$1.000 e 5 centavos. Aí a gente vai saber que a doação, a oferta foi específica para essa finalidade, tá bom? Eu peço a vocês essa ajuda mesmo. Se essa live aqui foi de benefício para você, eu me agradeça, aspas, ajudando quem eu quero amar. Então, se eu fui útil para você aqui, eu peço que você seja útil para mim, me ajudando a ajudar essa família e fazer o funeral desse bebê, tá bom? Tamo junto. Acho que semana que vem, não, amanhã, eu tenho uma outra live intitulada A Igreja Não é Bordel de Pastores, no mesmo horário, 12h, tá bom? O Luciano tá perguntando, tem um Pix, pastor? Tem. Eu vou salvar o vídeo e na legenda do vídeo eu vou colocar a conta e o Pix. O CNPJ é o Pix, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, estamos juntos aí.